Olha, tem manchetes nos dois jornais de duas coisas que eu achei interessante. Gazeta Amparense, Jacob cancela a desapropriação do prédio da antiga sede da prefeitura. E no jornal A Tribuna, jornal A Gazeta Amparense, traz essa manchete, 70 centavos, né, em todas as bancas da cidade. Então, essa é a manchete principal do jornal Gazeta Amparense. Jacob cancela a desapropriação do prédio da antiga sede da prefeitura. Ali disse que o Samuel falou que o irmão estava bravo comigo, porque eu falei da matéria da torre de celular lá. Ô Samuel, eu compro o jornal toda semana, acho que eu tenho direito da minha opinião, né? Mas qualquer coisa a gente pode bater um papo também, não tem problema. Opinião só, né? Qual o problema, né? Como podem achar uma porcaria. A minha opinião a opinião dele. Podem ir lá na minha página lá e falar o que você fala lá é só groselha. Pode falar, fica à vontade. Nós falamos um monte de porcaria, só defendemos A, B ou C, cada um tem uma opinião, né? Que a gente defende só o Jacó, que a gente é contra o Jacó, que a gente é favorável ao PT, pode falar o que vocês quiserem aí, né? Consciência tranquila a gente tem, né? Agora, cada um pode ter a opinião que quiser, né? E a gente fala o que a gente acha. Nem sempre o que o Murilo acha e o Paulo acha é o que eu acho, né? Mas cada um aqui emite a sua opinião livremente, né? Se ele achou das torres de celular dessa forma, é a opinião dele. Se você achar que não está certo, vem cá, fala diferente. Todo mundo tem esse espaço. Já falei aqui. Não concordou? Sabe onde o Paulo tá, sabe onde eu tô, sabe onde o Murilo tá. E sabe onde é a rádio, sabe o telefone. Liga, Liga, fala, gostaria de falar uma coisa que não foi correta no jornal, no programa Bala na Agulha, a gente abre espaço. Já no jornal A Tribuna, que está nas bancas por 1,40 nesse final de semana, traz assim: Jacó revoga decreto sobre mútua assistência, que é a mesma coisa. E daí? Por que merece primeira página nos dois jornais este fato? Paulo Domingos. Pô, de primeiro lugar, não foi desapropriado o prédio da multa. Em momento algum foi desapropriado aquele prédio. A multa, para quem não sabe, o prédio da multa é onde funcionava a antiga prefeitura, ali na Praça Monsenhor João Batista Lisboa, no Largo da Catedral. O que foi feito é o seguinte: logo que a prefeitura mudou, a prefeitura foi lá, arrumou o que tinha que arrumar e ficou uma discussão. Porque aquele prédio, na realidade, ele pertence à colônia italiana. Ele pertence à colônia italiana. Círculo italiano? É círculo italiano. Não é nem o círculo italiano, não tem nada a ver. É uma comunidade. Os italianos se reuniram numa época, tempos atrás, decidiram construir aquele prédio e mútua assistência. O nome da entidade é mútua assistência. Mútua assistência, acho. E o aluguel que a prefeitura pagava era repassado ao longo dos anos para as famílias que eram sócias ali. Não entrou mais ninguém sócio, também não saiu ninguém. Era tudo remido. Era tudo, vamos dizer assim, ficou lá o pessoal que era dono daquela área tal. Eles recebiam. Aí quando a prefeitura saiu, ficou a grande questão: o que fazer com esse prédio? O que fazer com esse prédio? Porque hoje, se você for pensar bem, ele é um prédio antigo. Se você for vender, tinha ideia de alguns sócios queriam vender e outros queriam que não vendesse aquilo lá, mas desse para a prefeitura ou desse para algum órgão público. Desse para algum órgão público, porque se você for reformar esse prédio, vai ficar uma fortuna, Conde. Exatamente. É uma fortuna. E mesmo que você venda, quem comprar vai ter que investir em um outro prédio naquele lugar ali. Sabe? Vai ter que fazer pela reforma que tem que fazer, que é caríssimo. Se você adaptar hoje as exigências que estão aí, vai gastar muito dinheiro. E o Paulo Miota, ele atendeu um lado das pessoas que não queriam a venda, vamos dizer assim. Não queriam vender. E por que de utilidade pública? Utilidade pública é o seguinte: você tem a intenção de utilizar aquilo. Você tem a intenção de a prefeitura desapropriar. Então a prefeitura, como é que é um ato de desapropriação? Primeiro você decreta utilidade pública daquele bem. É assim que funciona. Depois, você faz a desapropriação e paga pela desapropriação. Então, se fosse valor de mercado. Valor de mercado. Se fosse cancelada a desapropriação, teria que ter devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro. Em momento algum, inclusive até na matéria que mandou para da prefeitura mandou para nós, o Marcelo Henrique estava do meu lado, falei: Marcelo, está errado essa notícia aqui. Não está desapropriando esse prédio em momento algum. Ele foi decretado de utilidade pública pelo Miota.
O que é o decreto de utilidade? É para deixar um alerta para os proprietários, falar o seguinte, meu amigo, não venda, não comercialize, não faça nada. É um alerta até para o cartório. É mais um erro da assessoria de imprensa. É mais um erro, não foi desapropriado, isso aí foi decretado de utilidade pública, um decreto, você pode ler a matéria depois que ele fala, foi decretado de utilidade pública. Exatamente. Entende? É esse que é a questão. Se fosse desapropriado, eu digo um exemplo para você, o próprio dono da multa poderia falar assim, não quero que revogue esse decreto aí. Já me pagou? Já me pagou. Isso aconteceu com o João Sintra. Aqui vai um pouquinho de história, para quem escreveu essa notícia, tá vendo como é importante de saber um pouquinho de história? O João Sintra, quando logo ele entrou, ele quis revogar uma desapropriação do PIFER na época, que é onde hoje está instalada a Prefeitura de Amparo. Exatamente. Que era, na época, a Fanamatex. Fanamatex. A Fanamatex. O João Sintra falou, olha, não me interessa, a gente não vai fazer a prefeitura aqui, eu estou devolvendo o prédio para você. Aí até a gente questionou, mas já tinha pago algumas parcelas, o PIFER tinha pago, o Zé Carlos de Oliveira tinha pago, como é que ele vai falar? Não, esse dinheiro fica como fosse aluguel, que a gente utilizou esse tempo todo. O proprietário chegou na justiça e falou, meu amigo, falou para o João Sintra, eu não quero o prédio de volta. O que eu vou fazer com ele agora? O que eu vou fazer agora com ele? A fábrica acabou. A fábrica acabou, eu não tenho interesse, ninguém tem interesse em comprar, eu não quero o prédio de volta. E coube, aí posteriormente, ao César, depois de uma batalha jurídica de quase 27 anos, pagar o prédio. Exatamente. Demorou 27 anos para pagar aquele prédio onde hoje funciona a Prefeitura de Amparo. Mesma coisa, não foi desapropriado, foi decretado de utilidade pública por uma eventual desapropriação. É isso que foi feito, na realidade. E agora? E agora revogou a utilidade pública. Agora os proprietários, os sócios, enfim, o dono do prédio pode fazer o que quiser. Utilidade pública, onde não significa se tem a intenção de fazer alguma coisa com o prédio. Então, até então, os donos não podiam fazer nada. Podia até fazer, Conde, mas eu não compraria nunca um prédio com decretado de utilidade pública. Você compraria? Não. Havia a intenção de alguém desapropriar, depois desapropriar, eu não vou saber quando vou receber depois. Exatamente. Entende? Eu não compraria um prédio, quer dizer, agora os proprietários aí, os não sei quantos sócios da Mútua aí, pode fazer se eles quiserem vender, doar, enfim, eles fazem o que quiserem, né? Se quiser descaracterizar... Não, descaracterizar já não. Já não pode falar Por que não porque pode? ele é Tá no Condefat, ele é Condefat e tal, tudo aí, né? É, para esclarecer a população. Não pode, você não saber pode o que chegar vai lá, acontecer. vou Então, demolir. se eu quiser não comprar pode agora, também. eu posso, mas não posso fazer um supermercado ali. Pode até fazer, mas dentro, você mas manter a fachada, a manter fachada algumas toda. características. Depende aí do Condefat. Aí já é uma coisa muito mais técnica, eu não posso dizer para você. Mas que ele tem que seguir umas regras em relação à história desse prédio, você tem que seguir, né, Conde? Certo. E se eu quiser, vamos supor, eu entro como prefeito e quiser fazer um teatro aí? Você tem que desapropriar, fazer o decreto de utilidade Pública de novo? Aí desapropriar e pagar. Né? Paga. Quando entendi. você vai poder colocar um tijolo dentro desse prédio aí, que a partir do momento você tem o termo de posse, né, Conde? Exatamente. Tanto que o César... E aí você já consegue verbas para... É outra coisa, porque até a liberação de verbas federais e estaduais depende, uma das exigências é que o prédio pertença à prefeitura, seja do município, seja pertença ao estado. Sim. Né? E se esse prédio, sendo de utilidade pública, você poderia ter verbas para desapropriá-lo, né, fazer a desapropriação, ou não tem nada a ver? Não, eu não conheço recurso. Ou não tem diferença nenhuma? Não tem diferença nenhuma. Eu acho que o governo federal, como o governo estadual, Conde, ele não dá dinheiro para você pagar desapropriações, né, Conde? Porque isso vai entrar como que nós chamamos uma desapropriação? Entra lá nos precatórios, né, Conde? Precatório, o que é precatório? É a dívida que a prefeitura tem com as pessoas, né? Exato. Então você... Pode até entrar. Pode até entrar, né? Então, no caso, ou a prefeitura desapropria e paga na hora, ou vai para o precatório, a discussão vai longe depois, né, Conde? Exatamente. Ah, tá. E por que mereceu a primeira página, então? Eu acho que mais pelo ato, porque todo mundo acha que a prefeitura desapropriou esse prédio, acha as informações, mais que uma questão de informação, foi que eu acho que foi uma questão até um pouco, vamos dizer assim, né? O Miota queria atender um grupo que era contra a venda e sim a doação, e o Jacó está atendendo o grupo que é favorável à venda do prédio e não entregar o prédio para uma entidade, para a prefeitura, né? Exatamente. Então está esclarecido, porque o pessoal que é leiga vai ler aqui e não vai entender bolufas. O que está acontecendo aqui, né? Entendeu? Com o antigo prédio da prefeitura, né? Então está esclarecido o que houve, né? Qual a diferença entre desapropriação e decreto de utilidade pública. Decreto de utilidade pública.